Bom dia a todos, Pai seja convosco, amém? Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica no Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. Deixo um abraço do pastor Gildo, da pastora Margarete, e vamos iniciar a aula do livro de Zacarias, o profeta Zacarias. Vamos começar com uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, entramos na Tua santa presença, Senhor, para lhe agradecer por mais um domingo abençoado, para lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando, mais um dia estarmos de pé, Senhor, com ânimo e coragem para assistirmos a Sua aula. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, tira, Senhor, todas as escamas, toda a neblina, tudo aquilo que nos impede de enxergar, de ouvir e de sentir a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Santo Espírito, Senhor, seja o nosso professor mais uma vez, Pai, para que Ele possa nos trazer aquilo, Senhor, que verdadeiramente importa, que seja ungida a nossa aula, Senhor, pelo Espírito Santo. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, abra nosso intelecto, abra nosso entendimento, para que nós possamos receber de coração aberto essa mensagem como semente fértil. Pai, abençoe cada aluno, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém. E não vamos deixar de começar a nossa aula no modo tradicional, com a música, com todos os livros da Bíblia, tá? Não esqueçam de que se você quiser desejar gravar a música, grave, mande no meu WhatsApp para quem sabe no domingo que vem a gente já coloca na próxima aula. Tá bom? Lembrando que domingo que vem estamos aqui no mesmo horário. Uma boa música para todos nós, que nós possamos decorar, gravar. E na sequência a gente entra na matéria Profeta Zacarias. Até já. Obrigado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento a questão. Ok. Já decorou todos os livros da Bíblia? Ainda não? Se decorou, grava um vídeo com todos os livros, sem ler, só recitando, cantando. Manda no meu WhatsApp para a gente colocar na próxima aula, tá bom? Vamos lá, para a aula de hoje. A aula de hoje é Zacarias, né? Base bíblica, o livro Zacarias. Vamos lá, ver o que Zacarias tem a nos dizer. Saber. Conhecer mais algumas profecias a respeito de Cristo. Sentir. Acreditar que Deus tem um futuro de esperança para os justos. Agir. Servir a Deus na igreja local, em obediência à sua palavra. Quem está com a apostila? Página 61. Quem não está com a apostila não tem problema, é só nos acompanhar aqui que dá tudo certo no final. O importante é estar em estado de espírito aberto para receber a mensagem. Amém? Seguindo, introdução. Você sabia? Há 27 pessoas chamadas Zacarias na Bíblia.
Uma delas é o profeta. Foi companheiro de Ageu e também estimulou o povo a reconstruir o templo, lá em Esdras capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 14. Na aula passada nós mostramos que era o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Estão lembrados? Continuando. Seu livro é considerado muito obscuro por diversos teólogos. Entretanto, foi escrito para esclarecer o futuro de Israel. Continuando, informações básicas. Ele foi datado, escrito em 520 a.C. Autor, o próprio Zacarias, em Jerusalém, que é o local. Alvo, judeus que retornaram do exílio, lembrando que foram escravizados na Babilônia por muitos anos, Versículo-chave, Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver isso mais no final da aula. Palavra-chave, esperança, onde nos dias de hoje muita gente está sem, não é isso? Vamos para o esboço do livro? Então, o livro, texto, capítulo 1 dos 14 capítulos. Capítulo 1 dos versículos 1 a 6 é a introdução. No mesmo capítulo 1 dos versículos 7 até o capítulo 6, versículo 8, há 8 visões de Zacarias. Começo do ministério. Capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 15, ato simbólico, coroação simbólica de Josué. Capítulos 7 e 8, 2 sermões. Dos capítulos 9 a 14, sentenças escatólicas, final do ministério. Silvio, o que são sentenças escatólicas? Que palavra louca é essa? A escatologia é a ciência que estuda as revelações do final dos tempos. Então, o livro de Zacarias ele é até considerado como o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Escatologia é a ciência que estuda o Apocalipse, o que vai acontecer nos fins dos tempos. E Zacarias previu essas coisas. Continuando, visão panorâmica do livro, ok? Zacarias em uma sentença. O profeta exorta, adverte, admoesta, chama a atenção do povo ao arrependimento dos pecados e à confiança no futuro prometido por Deus. Então o profeta está chamando, como Ageu também pregava isso, o arrependimento, profetizava isso, o arrependimento, e que houvesse confiança no futuro, porque Deus prometeu isso para todos nós. Continuando, vamos lá, a mensagem de Zacarias. A mensagem de Zacarias é apresentada por meio de 8 visões, que se aplicam à realidade do povo. Item 2.1, as visões. As visões de Zacarias correspondem umas às outras no estilo bem hebraico. Isso é interessante, A literatura hebraica, ela tem algumas artimanhas, para que o povo conseguisse decorar ou gravar de alguma maneira, ter alguma correlação, para que você gravasse as leituras, para facilitar o entendimento. Vamos lá. Por exemplo, a primeira visão com a 8ª visão tinha ligação, tem ligação. A segunda visão com a 7ª visão tem ligação. A terceira visão, subindo. A 6ª, descendo, tem ligação. A 4ª e a 5ª tem ligação. Por exemplo, para quem estuda, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona essas ligações. Por exemplo, para quem estuda para concurso público, existe uma palavrinha, que é muito comum no meio do estudante. Eu posso falar isso com propriedade, que eu sou funcionário público e eu estudei através desses métodos. Chama mnemônicas,
tá? Mnemônicas são ferramentas que te ajudam a decorar uma coisa. Por exemplo, você constrói através de uma palavra, cada inicial significa uma coisa. Por exemplo, você que vê às vezes em vídeo de YouTube, professores que criam letras de músicas para decorar fórmulas matemáticas, de física ou de qualquer outra matéria, né? Mnemônicas são apoios que a gente tem para decorar uma matéria, um conteúdo, é bem interessante. Historinhas são contadas com frases que remetem a determinados conteúdos programáticos para você ir decorando. Por exemplo, os salmos dos 150, tem 9 que são acrósticos. Tá? O que são salmos acrósticos? São salmos que o alfabeto hebraico ele tem uma estrutura, como o alfabeto português, que nós temos 26 letras, né? De A a Z. Então, por exemplo, tem salmos desses 9 acrósticos. Por exemplo, o primeiro verso começa com a letra A, lá no alfabeto hebraico, tá? Estou trazendo para o português. O primeiro salmo começaria com a letra A, o segundo com a B, o terceiro verso com a letra C, o quarto com a letra D e assim sucessivamente. Por exemplo, vamos brincar com um acróstico. Pensa no vertical, a palavra Jesus. Eu tenho um acróstico com a minha mulher. Pensa na estrutura. Jesus, J-E-S-U-S. Jesus. Olha o que eu fiz de acróstico na minha família. Jesus, Edilane, minha esposa. Jesus, Edilane, Silvio, unidos sempre. Colou, né? É isso aí, isso é um acróstico. Tá? Então existem essas muletas literárias, né? Vamos dizer assim, para nos apoiar em decorar. Tá? As 8 visões de Zacarias, ela tem uma estruturação coligada da primeira com a última, da segunda para a penúltima, da terceira para a antepenúltima, para que haja uma facilidade em decorar. É um método muito interessante. Inspiração de Deus, hein? Vamos lá. Continuando, então, só para eu fugir do raciocínio, vamos voltar nele. As visões de Zacarias correspondem umas às outras num estilo bem hebraico. A primeira com a oitava, a segunda com a sétima e assim sucessivamente. Esse é um recurso literário da língua hebraica para enfatizar e organizar a mensagem do profeta. Ok, vamos lá nas visões. O significado, o sentido delas. Visão, referência bíblica, significado. Cavalos e homem na murta, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Deus continua cuidando de Jerusalém, mesmo que naquele momento a cidade ainda estivesse desolada. Segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros. Mesmo capítulo 1, porém dos versículos 18 a 21. Assim como Deus levantou reinos para julgar Israel, o Senhor também agirá para livrar seu povo. Terceira, homem com um cordel de medir, capítulo 2, versos de 1 a 5. Deus reerguerá Jerusalém e a protegerá pessoalmente. Vestes de sumo sacerdote, Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Deus purificará seu povo e no futuro o purificará completamente por meio do renovo. Quem é o renovo? Jesus. Vamos lá. Candelabro entre 2 oliveiras, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Deus estava abençoando os líderes do povo para a importante reconstrução do templo. Rolo voante, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Deus amaldiçoa aqueles que agem contra a sua vontade. Mulher dentro do efa. Efa é um baú que eles usavam para medidas de grãos secos, que equivalia aí 22 litros, tá? Só para você entender. A mulher estava lá dentro, quando abriram o efa, ela estava lá sentada, tá? Capítulo 5, versos 5 a 11. A iniquidade será eliminada da terra, e o povo de Deus deve se afastar dela.
4. Carruagens, capítulo 6, versículo 1 a 8, relacionada à primeira visão. Essa é a oitava visão, tá? Deus, por meio de seus agentes, julga a terra e seu espírito se acalma. Vamos continuar. A mensagem de Zacarias, o jejum. Quem está na apostila, eu estou na página 62 e a gente está também aqui acompanhando, ok? Vamos lá. Algumas lições podem ser retiradas das palavras de Deus por intermédio de Zacarias acerca do jejum, ok? Vamos lá. O jejum não é apenas comiseração, tá? Não é apenas para piedade, não é apenas para compaixão e sofrimento. Está lá em Zacarias capítulo 7, versículo 3, para quem gosta de anotar as referências, tá? É também celebração e alegria. Então o jejum também é celebração e alegria. Ok, Zacarias capítulo 8, versículo 19, a gente vê isso. Seguindo, aqui, B. O jejum deve ser para a glória de Deus. Zacarias capítulo 7, versos 5 e 6. C. O jejum só tem valor se for acompanhado de atos de justiça, bondade e misericórdia ao próximo. Zacarias 7, versículos 9 e 10. Continuando. Doutrinas. Opa, o que houve aqui? Nada. Doutrinas, vamos lá. Ok. A perspectiva de futuro que caracteriza o livro de Zacarias, sobretudo nos últimos capítulos, projeta ao presente um convite à obediência e à submissão como privilégio do povo de Deus. Tá? Então, olha lá, os últimos capítulos projeta ao presente agora, um convite à obediência para obedecermos, para a obediência e para nos submetermos, tá? Esse acraseado para, né? Como privilégio do povo de Deus. Ok, agora eu vou continuar um pouquinho na apostila, não vou ter aqui no texto e já a gente volta. Mas para quem está com a apostila, página 63. Para quem não está, desculpem. Para quem não está, vamos só prestar atenção. E quem gosta de anotar, caneta e papel na mão. O livro é iniciado com um convite para que o povo se volte a Deus e um movimento de reconciliação com Deus, o qual também se volta para o povo. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Tal chamado à obediência que abre o livro leva em conta que esse mesmo chamado foi negligenciado pelos antepassados. Entretanto, essa negligência não impediu Deus de tratar daquela geração. Capítulo 1, versículo 6 de Zacarias. A obediência e a submissão no livro de Zacarias são apresentadas como relação entre Deus e seu povo. Deus cuida de seu povo e o beneficia. Este deve responder de forma adequada, submetendo-se aos estatutos do Senhor. Assim, a promessa de Deus acerca da purificação do povo, que está lá em Zacarias 3, versículos 4 e 5, traz a este a responsabilidade de obedecer, a este ao povo, tá? A responsabilidade de obedecer, Zacarias 3, versículo 7. Uma vez que essa é uma relação de mutualidade, a negligência e a desobediência do povo, ao não ouvir as palavras do Senhor, resultaram no mal contra o povo. Zacarias 7, versículos 8 a 12. Pois Deus também não ouve o clamor dele. Zacarias 7, de 13 a 14. Essa relação entre Deus e o seu povo não deve ser vista de modo pejorativo, de modo desagradável, de modo de desaprovação, tá? A motivação à obediência não deve ser o medo pelo mal que a desobediência pode trazer, tá? A motivação da obediência não deve ser, tá, pelo mal que ela pode proporcionar, tá? Mas a resposta adequada à misericórdia de Deus. O Senhor leva em conta o bem do povo, espera que esse povo pratique o bem e lhe obedeça, segundo os estatutos e mandamentos entregues a ele. Está lá em Zacarias capítulo 8, versículos 14 a 17.
Obediência e submissão formam o eixo que alinha toda a mensagem de Zacarias em toda a sua abrangência temporal. Diante de um futuro glorioso em que os povos buscarão ao Senhor e se submeterão à sua vontade por conta do exemplo de obediência de Israel. Está lá em Zacarias capítulo 8, versículos de 20 a 23. O profeta Zacarias mostra ao povo que a glória futura pode ser vivida a partir do presente, com um relacionamento de obediência e submissão ao Senhor. Continuando aqui agora. Eu estou no final da apostila, tá? No final da página 63. Zacarias é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, devido à sua posição no Antigo Testamento, anunciando e revelando os acontecimentos futuros com detalhes. Mais uma puxadinha na apostila. Zacarias, assim como todos os profetas que anunciam a vinda do Messias, do Cristo, de Jesus, né? Não pôde ver o tempo que separa as duas vindas de Cristo. Entretanto, é possível identificar em sua profecia a primeira vinda, está lá em Zacarias 9, versículo 9, e a segunda vinda, no versículo 10. Eu vou ler as duas aqui, tá? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montando num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Segunda vinda, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Ok? Então, você vê, isso foi escrito 520 anos antes da vinda de Jesus. Amém? Ok. Vamos lá. Então eu passei essa parte. Imagens ainda estou na apostila, agora na página 64. Tá? Imagens da vida de Cristo relatadas nos evangelhos aparecem de forma clara em Zacarias. Isso faz do livro de Zacarias o segundo mais cristológico, o que mais fala de Cristo, né? Do Antigo Testamento. Só fica atrás de Isaías. Isaías também, 66 capítulos, fala muito de Jesus, né? Veja algumas profecias a respeito de Cristo. Vamos lá. Para quem gosta de anotar, Zacarias capítulo 3, versículo 8, correlacionado com Lucas capítulo 1, versículo 78. Jesus é o renovo, sol nascente. Aqui a gente vai ler que é o próximo. Zacarias capítulo 9, versículo 9, correlato com Mateus capítulo 21, versículo 5. A entrada de Cristo em Jerusalém. Vou ler aqui. Zacarias 9, 9, nós lemos há pouco. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montando um jumentinho, cria de jumenta. Mateus capítulo 21, versículo 5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta, citando aqui o profeta Zacarias. Continuando, Zacarias capítulo 11, versículo 12, correlacionado com Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 10, a traição sofrida por Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e Evangelho de João, capítulo 19, versículos 37, a revelação de Jesus como Messias. Ok. Tá. Vale destacar que Zacarias apresenta o Messias na figura de um rei pastor que é ferido. Zacarias 13, versículo 7. Mas também subjuga as nações. Zacarias 12, versículos 8 e 9. Ok. Vamos à conclusão. Ok? Zacarias é um chamado à obediência. Aqui nós não estamos falando do profeta, nós estamos falando do livro, tá? Da profecia. Zacarias, o livro de Zacarias, a profecia de Zacarias, as profecias de Zacarias é um chamado à obediência.
projetando a fé do povo de Deus, a ação de Deus na história, tanto no passado, como no presente e no futuro. Encontrou obstáculos para fazer a obra do Senhor? Você encontrou obstáculos para fazer a obra do Senhor? Lembre-se do princípio de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou retomar ele, está aqui. Só vou ler a parte B, tá? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito que atuamos e não por nós mesmos. Nós não somos nada, nós não temos nada a oferecer. É pelo Espírito que fazemos. Essa é uma das marcas daquele que deseja servir a Deus de maneira agradável a Ele. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 4. Eu fiz questão de reproduzir o versículo 5 também. Vocês vão entender por quê. Versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de palavras convincentes de sabedoria. É Paulo falando, o apóstolo Paulo. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Aí aqui vem o versículo 5 que não está mencionado aqui. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Que mensagem maravilhosa, né? Então, irmãos, a essência da palavra, da profecia de Zacarias, é que nós sejamos obedientes, né? De que nós, através da obediência, a gente se arrependa e se volte a Deus. Todas essas pessoas que conseguem ter a capacidade de se arrepender e voltar para Deus e voltar para os caminhos, elas vão ter um bom fim. Elas vão ter a continuidade da vida eterna num bom lugar, né? O dia do Senhor não será um dia mau para essas pessoas. Então Deus tem nos exortado, nos ensinado, nos admoestado, nos dado, nos fazendo pensar, nos fazendo nos convergir, nos converter a Ele. Então, nós estamos estudando vários profetas juntos aqui, os menores, e agora estamos no penúltimo. Na próxima aula vamos estudar o profeta Malaquias, né, no domingo que vem. Então, concentre-se na palavra, ore para Deus para que Ele te mostre o caminho do arrependimento, onde nós estamos falhando, onde nós estamos cedendo, entendeu? Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar e rica, né? De sermos chamados a pensar em retornar ao Senhor, verdadeiramente, não frequentador de igreja esquentando o banco, não é isso que eu estou falando, nem frequentando lives de cultos ou aulas bíblicas, não. Isso não te proporciona a salvação. O que te proporciona a salvação é uma vida arrependida e aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo que quem o enviou é Deus. Amém? Então é nesse sentido, estamos tendo uma oportunidade ímpar e rica de termos uma vida íntima com Deus. Somado à quarentena, momento propício, estamos em casa, trancando nossa porta e dobrando os nossos joelhos. Amém? Vamos encerrar a aula. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, por essas ricas palavras, essa rica semente que o Senhor nos permite agora receber e que o Senhor nos ensine a plantar no melhor da nossa terra, no mais fértil, Pai. Deus, em nome do seu Filho Jesus, nos capacite, Pai, a termos esperança, a nos arrependermos e nos voltarmos a Ti. Deus, em nome do teu Filho Jesus, que essa semente crie frutos no nosso coração e nos dê, Senhor, frutas, nos dê obras, nos dê, Senhor, retorno, Pai. Deus, em nome do seu Filho Jesus, que o Espírito Santo venha tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor, o endurecimento do nosso coração, para que nós venhamos verdadeiramente nos converter a Ti. Pai, muito obrigado por esse domingo abençoado, muito obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, abençoe cada aluno e que essa aula possa ir
longe, Pai, levando essa mensagem, Senhor, rica, para aonde deve ir, no coração de cada pessoa que está necessitada de ouvi-la. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, espero você no próximo domingo, Malaquias, o último livro da Bíblia. Amém? Fiquem com Deus, um bom domingo, um domingo abençoado, que se Deus quiser, e Ele há de querer que essa pandemia acabe e que esse pânico estabelecido, também seja restaurado para que nós voltemos à nossa vida normal. Um bom domingo a todos, fiquem com Deus. Obrigado.